volta! E eu tenho certeza que hoje vocês vão se apaixonar. Gente, eu estou com uma pessoa aqui que ela é maravilhosa, ela tem N qualidades. Para começar, ela é enfermeira, ela é cristã, dona de casa, mãe, esposa. Ela faz tanta coisa que vocês vão ficar admirados de queixo caído com ela. Só que a gente costuma dizer que tem a perfeição, mas também tem os defeitos. Mas hoje nós não vamos falar dos defeitos. A gente quer só saber das qualidades. Sabe de quem? Começando pelo nome dela. A Bia Beatriz. Muito obrigada, Seja muito Amélia, por essa bem-vinda. oportunidade. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Gente, eu nunca recebi uma Amém, oportunidade de meu fazer uma amor. entrevista a primeira vez. Ó Deus abrindo portas. Olha que coisa linda. Promessa Muito de Deus, não é obrigada. isso? Sim. Olha, Sim. já se cumprindo aqui. E o melhor de tudo, você está abrindo a sua primeira entrevista, nada mais, nada menos, com Minutos para o Seu Coração. Amém. Olha que lindo. Amém. TV Lindo, Relacionamento. Você vai Lindo. estar aí, ó, Brasil e mundo. Maravilhoso. Amém, Jesus. Amém! Bia, seja muito bem-vinda, Muito Bia. obrigada. Eu quero saber de você, Bia. Primeiro, a gente começa da raiz, né? Todo caso. Sim. Por quê? Porque ninguém começa sem raiz, né, Bia? Sim. Como tem uma árvore que não tem nada embaixo, não é verdade? Toda árvore tem sua raiz, Raiz. né? Então eu vejo que você é uma boa árvore, que tem bons Obrigada. frutos, graças Obrigada. a Deus, Ô, gente, né? que bom. A gente Amém. sabe. Então o que acontece? Me conta aí, Bia, já assim da sua raiz, como foi? É assim, eu não nasci Bia, mãe, esposa, enfermeira. Tenho uma família maravilhosa, tirando minha família de casa. Tem minha mãe, meus irmãos, meu pai, né? Sim. Mas o meu lar, ele não era um lar cristão. Eu não nasci em um lar cristão, Sim. né? Eu me tornei depois de um tempo, né? Sim. Então, assim, o meu lar tive meu pai, minha mãe, muito amor envolvido, sou muito apegada com a minha família, com os meus irmãos. Isso é Tenho bênção. uma irmã e um irmão, tenho outros irmãos que eu também amo, de outro relacionamento do meu pai, que eu amo Que demais. Né? Temos uma boa interação. Que é raro isso, né? É. Geralmente tem aquela competição, né? Isso. Não é filho da minha mãe. Né? Mas que bom, eu fico feliz de saber disso. Fui muito bem assim encaminhada pelos meus pais, né? Que bom. Só não fui encaminhada nessa parte cristã. Porque assim, todo mundo, a maioria das pessoas, né, vamos dizer assim, fala, eu sou cristão, eu sou sirvo a Jesus. Tá, como? Não, sou católica, mas não sou praticante. Isso mesmo. Então, assim, e isso faz muita falta, e a gente só vai descobrir isso depois. Né, de um exatamente. tempo. Porém, minha mãe maravilhosa, beijo mãe, é uma mulher de fé, senão eu choro. É uma mulher de fé, sempre foi, mesmo sem ter esse lá estruturado, embasado nessa fé mesmo cristã, que eu digo o quê? Orações, palavras, jejum e assim por diante, né? Sim. Bia, tem sempre alguém, na verdade, que nos conduz a Jesus. Você já viu isso? Sim. Pelas orações, ela vê aquela necessidade da gente. Ela vê que a gente precisa de Deus, que uma área da gente está vazia, que só Deus preenche. Então Deus levanta sempre alguém para interceder por nossa vida. Sim. Não é verdade? Sim. No seu caso foi sua mamãe. Assim, minha mãe, isso é até um testemunho rápido, né? Sim. Porque minha vida é cheia de testemunho. Glória a Deus, glória a Deus. Assim, a minha mãe sempre foi muito de fé, como eu disse, minha mãe orava, mas tipo assim, o Pai Nosso, aquela coisa, né? Sim. Mas Deus, eu creio que Ele, pra todos nós, gente, Deus tem um chamado pra todos nós, basta a gente estar sensíveis, com os ouvidos sensíveis pra ouvir. Mas eu, na minha adolescência, passei por um período crítico da minha pré-adolescência, na minha adolescência com meu pai. Meu pai não tinha muita assim, sabedoria para lidar com a gente nessa fase. Minha mãe sempre teve muito mais sabedoria. Que é a fase mais difícil, né, Bia? Que é a fase mais difícil. Eu creio que é a fase ali que foge ali realmente a nossa padrão, cabeça, né? Tudo mais, entendeu? Relacionamento, muito sentimento, entendeu? Eu acho que quando a gente tem os pais bem centrados ali, tudo dá certo. Nesse caso, como eu estava passando por alguns problemas emocionais relacionados ao meu pai, eu lembro assim que
muitas vezes a gente não é muito ouvido, muitas vezes não é Sim. perceptível. Sim. E no momento eu sei que minha mãe não tinha assim, a percepção do que estava acontecendo. Mas como Deus é maravilhoso e Ele na sua infinita sabedoria e bondade, misericórdia, que Ele é Sim. perfeito, Demais. né? Oh, que eu Deus excelente. conto aqui a história, minha história, mas a minha história não existiria se não existisse Deus primeiro, né? Então, assim, Deus sempre levantava alguém. Gente, eu com 13 anos, Deus colocava pessoas cristãs mesmo, evangélicas, Sim. né? Uhum. Pessoas que eu digo assim, de leitura, de palavra, com 13 anos na escola, ele levantou uma mocinha, que ela estudava comigo. Ela me dava todo amparo emocional. Filha de cristãos, Filha de provavelmente. cristãos. Ela usava saiona no pé, que cabelinho Olha. amarrado, aquela coisinha, Oh. né, toda bonitinha. E aí, ela que foi meu apoio emocional nessa época. Coisa boa. Como Deus é lindo, né? Ele prepara as pessoas para estar no teu, ao teu lado nos piores momentos da vida. Momentos. Então, assim, Deus não me desamparava, só que eu não entendia e não enxergava, porque não tinha esse vazamento. Entendi. De que Deus poderia mover as coisas, né? Isso. Pessoas ao nosso favor, para nos ajudar, e desde essa época. E sempre Deus colocou na minha vida pessoas incríveis, de embasamento teológico, pessoas que serviam a Ele, que eram tementes. Na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar, tinha pessoas que chegavam pra mim e falavam, que eu fiz amizades, né? Uhum. Não, Bió, Deus é o melhor caminho. Que coisa Olha, boa. Deus é maravilhoso, eu tenho certeza que isso tem um propósito. Só que, tipo assim, eu ouvia, eu guardava, mas não entendia. Ouvia, mas não escutava, mas não ouvia. É isso mesmo. Então, assim, foi passando o tempo, mas mesmo assim, sempre foi pessoas falando comigo. Eu tenho uma vizinha até hoje em São Paulo, tá, galera? Que eu não sou da Bahia, eu sou de São Paulo. Ah, é? Eu vivi em São Paulo, 20 e poucos anos em São Paulo, né? E eu tinha uma vizinha, tenho até hoje, que ela tá viva, que também vinha conversar comigo na porta, com 15, 16 anos, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre isso. E eu tinha uma fé. Que bom. Eu acreditava que Deus existia, que Ele era lindo, que Ele era maravilhoso, só que eu achava que Deus estava assim, lá em cima, Ele é o rei de tudo, então Ele não vai falar com uma Redes mortal. Imagina ele não que vai Ele vai parar para olhar para mim, né? Assim que a gente pensa, né? Isso. Eu, no meio de tanta gente no mundo, Deus vai parar exclusivamente para mim. Isso, eu achava que Deus não falava com ninguém. E eu era tão assim que eu, na minha adolescência, aí já com os 17, 18 anos, já ali, né? Minha mãe começou a frequentar uma igreja chamada Paz e Vida. Sim. Né? E eu ia com ela e eu ficava, gente, como eu queria ser assim, como eu queria ser crente assim. Eu olhava o povo crente e falava, meu Deus, por que eu sou assim? Mas mesmo assim, dando continuidade, ia seguindo. Sim. Minha mãe se converteu, minha mãe se batizou e eu continuei. Senhor, acho que um dia... Quem sabe um dia eu acho que eu chego lá. Né? E assim, e as coisas foram acontecendo na nossa vida. Meu pai se separou da minha mãe, né? Minha mãe passou a viver sozinha, minha mãe passou a se virar sozinha, meus irmãos cresceram, meus irmãos são mais novos que eu, foram trabalhando, né? E aí eu fui seguindo, né? Nisso aí eu fui pra Campinas, trabalhei em Campinas, numa época eu fui noiva. Foi. E aí as coisas foram acontecendo, só que tipo assim, eu era tão assim, quando eu ficava sozinha, que eu lembro, eu ficava lendo aquelas revistinhas de Testemunho de Jeová. Sim. E eu lia aquilo, sabe? Eu guardava, eu falava, gente, como Deus é maravilhoso, olha como Deus é lindo. Mas eu não tinha a disposição de falar assim, vou me converter, ou não, eu tenho que seguir isso aqui. Eu não tinha. Até porque eu falava, quando eu passava na frente da igreja que hoje eu congrego, que é a Assembleia de Deus, eu falava, eu jamais vou entrar numa igreja dessa. Olha. Eu falava, eu jamais vou entrar numa igreja dessa. Eu nunca vou entrar numa igreja dessa. Meu Deus. Não cortando você ver, mas eu vou repetir algo aqui que a gente ouve muito. Nunca diga nunca. Tá entendendo? Tome nota. Nunca diga nunca, porque geralmente aquilo que você diz nunca... Eita, pode escrever. E aí, nesse meu momento, Amélia, eu tive um sonho que eu não sabia que era profético. Bem lembrado. Eu estou sabendo que você tem um apelido que é
Bia do Egito. Meu Deus! Bia do Egito. Bia, nosso papo tá tão gostoso e você não contou nem um terço ainda. Nós vamos ter um próximo episódio, Viu? tá bom? Tá certo. Nós vamos parar por aqui e eu quero que você deixe aquela frase gostosa para quem está nos ouvindo, os corações que estão lá, eles já estão assim querendo saber por que você é Bia do Egito. Tenho certeza. Então, pode falar a sua frase, Bia. É assim, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Quem tiver a oportunidade de abrir os seus ouvidos, não somente escutar, mas ouvir aquilo que Deus está falando ao seu coração. Não importa se você é evangélico, se você não é, se você está mudo, se você não está. Abre os seus ouvidos. Porque muitas vezes Deus quer te usar independente de onde você esteja. Então dê oportunidade a Deus. Glória a Deus. Que Ele vai fazer na sua vida um milagre como Ele fez na minha. Assim como Ele me retirou do lugar onde eu estava e me colocou onde eu estou hoje, é porque eu tive a oportunidade. Não eu que dei a oportunidade para Deus, mas Ele me deu a oportunidade de ouvir. Que coisa linda. Então que você se mantenha firme e esteja atento. Porque muitas vezes eu era lá do mundo, né? E não tinha sabedoria nenhuma. E demorei, e custei, e sofri até entender. E hoje, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho, hoje eu não teria passado um terço do que eu passei. Olha só. Então isso ela vai nos contar, vai continuar nos contando. E ela citou aí, né, sobre ouvir. E a própria palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas vezes a gente acha que é o templo, somos nós, tá? O Espírito Santo sempre fala conosco, né, Bia? Sim, sempre. Você é profissional da saúde, né? Sim. É uma enfermeira. Sim. E eu quero saber, Bia, como acontece a vida da enfermeira com seus pacientes no trabalho, no dia a dia, como é? Sim. Me conte. Depois que eu tive esse sonho profético, né, que eu sonhei que eu via o mar, eu via que eu estava num navio com minha mãe, meu pai e meus irmãos, que vinham em forma de outras pessoas. Uhum. Esse navio afundava e eles iam, minha irmã, meus irmãos iam pro lado, meu pai pro outro, ficava em cima de caixas de papelão. Aí eu falava assim, agora que não tenho nada, não tem ninguém que vai me salvar. Falei, meu Deus, só o Senhor, né? Aí... Não era crente ainda. E olha o mistério. Caixa de papelão, gente. Aí eu lembro que as caixas iam derretendo, eu ficava em cima de uma. Aí quando eu olhava, eu falei, Senhor, eu vi um monte de baleia. Eu falei, agora já foi, morri. Aí eu via pedras subindo na água. Essas pedras me mostravam um caminho. E aí surgiu uma caverna. E um homem saiu e me chamava. Que coisa linda. É lindo. Então, assim, desculpa. Pode se emocionar, Bia. Aí, a partir daí, só que eu não entendia. Só que esse sonho aconteceu comigo, gente, quando eu tinha 22 anos. E eu não compreendia nada. Eu vi que era uma coisa linda e eu guardei pra mim, né? Aí, depois de um tempo, eu fiz o técnico, voltei, meu noivado não deu certo, terminou, uma coisa todo problema. E aí, fiz um curso técnico de enfermagem, terminei esse curso, trabalhei um tempinho, rapidinho, lá em São Paulo. A minha madrinha falou, quer passar as férias aqui comigo na Bahia? Eu falei, vem, vou. Olha Deus. Fui pra Bahia, vim pra Bahia, conheci meu esposo, porque eu conheci meu esposo. Ele falou, você vai fazer uma faculdade, vamos fazer uma faculdade. Como eu já gostava desse caso de cuidar, né, de estar nesse negócio da saúde, sim, né, eu falei, não, então tá, vou fazer enfermagem, que é a área que eu já comecei. Já domino. Aí prestei vestibular, passei. Que bênção. Né, me formei em 2021. Né? Mas aí outro processo, tive um filho antes e tal, mas consegui terminar a faculdade. Sim. Foi uma luta até eu conseguir esse emprego. Foi uma luta. Aí eu já era convertida, eu já estava nos meus processos. Iniciei o meu trabalho aqui no Hospital Regional de DC, né? Trabalho no bloco pediátrico. E eu acho que a enfermagem, pra gente, né? Voltado pra gente cristão, eu acho que tem tudo a ver. Porque envolve cuidado. Com certeza. Deus cuida da gente e a gente cuida do próximo. Sim. Né? Então, assim, Deus teve o cuidado para permitir eu fazer essa faculdade. Que coisa linda. Hoje eu tenho cuidado com as pessoas. No ambiente que eu trabalho, ainda mais criança. Né? E é uma área carente,
uma área que ainda não entende, não sabe o que é a vida. Então tem que ser, Bia, pessoas realmente qualificadas e que tenham temor de Deus, até para ter esse cuidado com Com crianças. certeza. Não é verdade? A gente ouve contar, você tocou no ponto aí, a gente ouve contar tanta coisa de pessoas que se fala cuidadoras de criança, que no seu caso é enfermagem, Aham. né? Mas está lá cuidando de criança. E tem aquelas que é especificamente cuidadoras de criança, mas na realidade a criança chega até a óbito Sim. por falta de cuidados. É porque assim, a nossa área, é o que eu sempre falo, a nossa área nós cuidamos, a enfermagem ela cuida cientificamente, porque o nosso cuidado é embasado Na na ciência. ciência, Uhum. né? Uhum. E nós conseguimos ser psicólogo, nós conseguimos ser Mãe. né, mãe ali, é tudo junto, né? Exato. No cuidado ali, né? Efetivo Sim. daquela criança. E quando a gente cuida da criança, gente, não é só a criança. Meus Aí pais. você tem os pais, às vezes não é o pai, é outra família, às vezes a gente pega um Nossa. problema social muito grande, né? Maioria dos casos, a gente vê uma carência. A carência da criança, quando você vai ver, já é uma carência já vem da família desses pais, né? Exatamente. Que não tem aquela estrutura. Então a gente pega muitos casos de desestrutura familiar. E como tem lidar uns, com Bia, isso? também que chega. Eu não cheguei a ser enfermeira, mas eu fiz técnico Tem. ainda, né? Só não exerci. Mas eu vejo pessoas que chegam naquele desespero tão grande que a criança não está nem tão desesperada, mas o desespero do pai é tão grande que acaba, sei lá, afetando de certa forma, não é verdade? E aí você tem que ir lá acalmar os pais primeiro. Sim. E depois cuidar da criança. Tadinho, que é quem tá precisando. Sim, porque muitas vezes a gente fala. Uhum. A gente fala, a gente explica, mas não entende. Não entende, Aí sabe? você vai, você explica e não entende. Então tem que ter muita paciência, muita sabedoria para falar, né? A gente junta, claro, junto com a equipe multidisciplinar, um médico, para reavaliar, para mostrar ali para aquela mãe, para aquele pai, para aquele acompanhante, que a criança ela tá bem. É um curso do quadro, né? Ali, de determinada patologia. E é bem pesado, né? Mas assim, Deus é o primeiro cuidador. Perfeito. Quando eu entro dentro da clínica, eu já falo, Senhor, vai com tua mão. Se o Espírito Santo não entrar comigo, eu não vou conseguir. Uhum. E é uma coisa tão surreal, falo de mim, que quando eu entro no hospital, gente, é engraçado. Parece assim que eu tô entrando, sabe, no paraíso? Eu entendo. Quando eu entro no meu setor, parece que eu tô. Tudo bem, tem os casos, tem aquela correria, tem a demanda, tem Mas complica. A diferença é que o Espírito Santo está com você. Você pediu para ele entrar com você. Então, quando abre a porta, ele te apresenta: olha, filha, o seu dia hoje vai ser maravilhoso, independente de qualquer situação. Qualquer situação. E por incrível que pareça, as situações costumam acontecer comigo. Então, assim, é tanto que tem médico que fala assim: tem que ser você. Tinha que ser seu plantão. Porque as coisas acontecem, entendeu? Entendi. Só que assim, quando eu ponho pra lá dentro que eu olho, é um olhar que eu falei esses dias pra minha mãe, até comentei, eu falei, mãe, transcende, parece que você tá vendo assim além. E quando eu olho assim, eu já vejo coisa que, sabe? É sobrenatural. Você vê além daquilo que os olhos naturais estão vendo. Tudo isso porque devido à presença de Deus que está contigo. Sim. Então, essa força, Bia, isso tem que ser com você, porque eles veem em você um brilho, uma diferença, um diferencial, que você tem capacidade de lidar com aquilo. Mas quem te dá essa capacidade? Deus. O próprio Deus que está lá com você. Uma vez, assim, um testemunho, triste, mas é um testemunho. Eu cheguei num plantão à noite e tinha acontecido, estava em andamento uma intercorrência, né? E eu cheguei nesse plantão, aí quando eu olhei pra criança, falei, não tá bem, vou chamar o médico. Chamei o médico, a criança não tava bem, cursou com uma piora, e eu ali em cima, né, agilizando ali o processo, né? Aí eu olhei e falei, essa criança vai parar na minha mão. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, não deixa essa criança parar na minha mão. A mãe já tava bem desesperada, né? Aí, no decorrer, que a gente estava já fazendo os trâmites para encaminhar essa criança para outro setor, que era já um setor de UTI, né?
que ele precisava desse suporte maior, porque a gente é clínico. Aí a criança, a colega falou assim, Bia, o enfermeiro falou que daqui uns minutos ele vai te chamar pra você levar. Falei, tá. Só que eu ouvi, gente, completamente diferente. Eu ouvi, ele disse que pode levar a criança agora. Eu ouvi desse jeito. Gente. Aí eu já peguei, arrumei tudo, Já tirei tudo, já tá, peguei. tá. Porque o CTL era pertinho. Né? Aham. E entrei e falou, ele olhou pra mim e falou, Bia, já? Eu falei, você não pediu pra trazer agora? Aí ele falou, não, aí eu falei, não, mas eu já tô com ele aqui. Ele falou, não, mas pode entrar. Quando eu entrei, a criança entrou parada. Meu Deus. Eu Foi falei, exatamente. Foi Deus que falou Foi. assim. Vai Aí lá. eu falei assim, isso aqui foi obra do Senhor. Com Ela certeza rebaixou, né? Depois que ela parou, mas ela rebaixou, foi acentuada, tal. E por incrível que pareça, a mãe era crente também, a mãe evangélica, tudo, a mãe estava desesperada, o pai também. A criança morreu 2 dias depois, infelizmente, foi. Infelizmente. no meu plantão. E Infelizmente. quem foi lá, né, a gente tava nesse processo, aí as meninas falaram, Bia, você quer ver? Eu falei, quero. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus. Por incrível que pareça, a gente pediu pra mãe, pra gente orar. Nós oramos dentro dessa UTI, né? A mãe não conseguia entregar essa criança, né? Desprender, né? Acabou entregando pra mim. Que eu conversei, eu acabei seguindo a criança. Meu Deus. Segurei realmente como se fosse uma criança viva. É um momento assim terrível, né? E depois, né, deu-se o processo. Uau, eu sei, Bia, que nessa área você ainda vai passar por muitas coisas assim. Muitas, né? Porque você é nova, você ainda tem aí um chamado grande. E esse é o seu chamado lá dentro, né? Até mesmo para dar essa força, esse suporte para os familiares. É para cuidar mesmo, é um lado espiritual mesmo, viu? As pessoas acham que não, mas não é só patologia, não é só doença. Não. Vai além disso. Vai além disso. E Deus é perfeito, sabe? Ele sabe exatamente quem colocar em cada ponto nessa terra. Isso, eu não sei, Deus mesmo sabe, eu não canso de falar, Senhor, como Tu és perfeito em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele faz. Bia, foi um prazer, assim, memorável. Memorável. Eu tenho certeza que pessoas, enfermeiras, dá um conselho para as enfermeiras que estão lá do outro lado, as técnicas, os doutores, enfim, como cuidar, gente, que são seres humanos, tem uns que cuidam desumanamente, Sim. né? Mas deixa aquele recado de, olha, é ser humano que você está cuidando. Sim. Vou dizer o seguinte, a nossa profissão, claro, nós escolhemos uma profissão que vai nos dar um salário, que é o nosso sustento, que é aquilo que nós nos propomos porque nós gostamos, né? E vai ser aí por longo período, amém. Sim. E vamos seguir nessa caminhada. Mas assim, que a gente tenha empatia pelo próximo, que a gente consiga se colocar no lugar do outro, que a gente consiga enxergar a dor do outro literalmente. Né, que tratamos com dignidade e decência através do estudo que nós temos científico, do nosso embasamento científico, né, através da nossa capacidade de lidar com a dor do outro, né, tenha responsabilidade pela vida do outro, né, porque perder uma vida não é só aquela vida ali que foi perdida, é um pedaço, outras vidas ali acabam se perdendo, né, na dor, no luto. Perde uma parte de si. Perde uma parte de si, principalmente uma mãe. Né? Então, assim, que os profissionais hoje possam olhar com amor. Né? Que quem tem Deus, chame Deus junto. Né? Fale, Senhor, põe a tua mão. Já passei várias experiências que eu falei. Senhor, põe a tua mão primeiro que a minha põe, porque eu não consigo, não chego lá. Verdade. Então, peço que vocês que se proporam, a nós que nos propomos estar nessa profissão, que nós sejamos responsáveis acima de tudo, né, por uma vida que um dia será cobrada, porque assim ninguém pode estar vendo o que está acontecendo ali do que você fez, mas Deus, que é justo, Ele trabalha com justiça, Ele irá cobrar sim no grande dia. Pode não ser aqui, mas no grande dia Ele vai cobrar. Que maravilha! Deus é o justo juiz. Então tudo que fizermos aqui
iremos prestar conta. Bia, Sim. maravilhosa essa sua Muito lição de vida, obrigada. viu? Muito obrigada. Foi um prazer enorme ter Prazer você foi aqui. meu. Prazer Meu foi Deus. Gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar de ouvir, né, a Bia falar. E guarde para sua vida, guarde para sempre. Toma como lição de vida. Procura Deus também, qual é a tua inspiração? É cuidar de pessoas? Se for, peça a Deus para cuidar com amor, tá bom? Bia, muito obrigada, Muito minha obrigada linda. a você, Amélia. Que Deus te abençoe Deus te sempre nessa abençoe tua também. jornada, na tua família, em Obrigada. tudo. Obrigada, Tá? gente. Muito obrigada. Vamos deixar o coraçãozinho? Bora deixar. Corações, tchau! Tchau.